Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar sobre poder hierárquico. O poder hierárquico, amigos, é aquele poder que advém da hierarquia, das relações de subordinação que existem ou entre agentes públicos ou entre órgãos públicos. Legal? Isso aí é mole, né? É tranquilo. Agora, o que a gente precisa saber? São as implicações, né? As consequências das situações em que existe hierarquia. Tá? Isso muitas vezes aparece em prova. A gente vai ver algumas expressões que são utilizadas, o examinador vai lá e pesca da doutrina ali algumas expressões e coloca na sua prova. É importante que você esteja realmente bem firme em tudo isso aí. Essas expressões são consequências dessa relação de subordinação, dessa relação hierárquica que existe ou entre agentes ou entre órgãos públicos. Bacana? Muito bem, pessoal. Então venham aqui comigo na tela, tá? Para que fique bem claro os contornos aqui desse poder hierárquico. Hierarquia, né, poder hierárquico, só estará presente quando houver subordinação, tá? É alguém mandando e alguém obedecendo, tá? Então a gente já percebe que a própria expedição de ordens de um agente a outro, de um órgão a outro, opa, isto é uma clara manifestação do poder hierárquico. Tá? Então alguém expede ordens do lado de cá e outra pessoa se sujeita às ordens do lado de lá. Tá bem? Tá mole, né? Agora é o seguinte, agora aqui que a gente tem que ficar atento. O poder hierárquico, amigos, ele permite, né, percebam aí, ele permite à administração pública distribuir e escalonar as atividades, as funções entre os seus vários órgãos públicos. Tá bem? Então imagine só, a gente pega, né, lá dentro, por exemplo, do Ministério da Economia. Legal? Do Ministério da Economia. Poxa, fazer aquela estruturação, né, aquele organograma lá do Ministério da Economia, né, tem aqui a Secretaria Executiva, depois tem ali algumas secretarias especiais, dentro de cada secretaria especial existem ali algumas subdivisões. Opa, fazer essa distribuição, organizar aqui esse funcionamento, pessoal, e dizer, olha, você aqui, ó, essa caixinha aqui, essa bolotinha, ela é responsável por determinada função, tá? Essa outra aqui é responsável por outra tarefa. Fazer essa distribuição, esse escalonamento, tudo isso decorre do poder hierárquico, tá? Do poder de mando, do poder de expedição de ordens e de organização interna. Bacana? O poder hierárquico, amigos, também permite, né, expedir as ordens, tá? Então o chefe chega para você e fala, olha, a fiscalização essa semana vai ser na empresa tal, bacana, você recebeu aquela ordem. Muito bem. Mas permite também, e atenção aqui, permite também aos superiores hierárquicos rever a atuação de seus agentes subordinados. Tá bem? Então, esta revisão, né? Além de o seu chefe pedir uma ordem para você, às vezes você vai lá, faz o trabalho, você chega, né? O seu chefe fala, poxa, deixa eu ver aqui, deixa eu ver esse relatório. E ele vai pegar o seu relatório e ele vai, né, muitas vezes, examinar tudo aquilo ali, e muitas vezes ele vai rever a sua decisão. Tá? Muitas vezes você determinou ali um embargo de uma obra. Tá? Você determinou ali numa canetada, numa decisão, a aplicação de uma determinada penalidade. Muito bem. O seu chefe, em razão dessa relação hierárquica, do poder hierárquico, em muitas ocasiões ele vai poder rever a sua decisão enquanto agente público. Tá? Essa é uma prerrogativa, é um poder que decorre daquela relação hierárquica. Tá bem? Então, tanto a expedição de ordens como a revisão da atuação decorre da hierarquia. E o que mais, amigos? Algo que é muito cobrado em prova. A delegação, em alguns casos, e a avocação de atribuições. Legal? Então é o seguinte, né? Aqui é o contrário. Imagine só, eu tenho um determinado órgão público que fica ali em uma situação, um determinado órgão público aqui, tá? Vou chamá-lo aqui de órgão A. Muito bem, ele tem ali alguns órgãos que estão subordinados hierarquicamente a ele. Tem outro, um desses órgãos é o órgão X. Muito bem. Se você estiver estudando a legislação vai dizer que é o órgão X que é competente.
O órgão X, ele é competente para praticar determinado ato. Tá? Mas o que vai fazer o órgão A? Em algumas situações, ele chama para si aquela competência, tá bem? Ele vai lá e decide avocar uma competência que originariamente ela pertencia ao órgão X. E aí nós estaremos diante do Instituto da Avocação de Competências, Avocação de Atribuições, um órgão que é hierarquicamente superior em determinadas situações excepcionais, né, ali como medida temporária, ele irá chamar para si o exercício de determinada atribuição, surge a avocação, que sempre irá decorrer das relações de hierarquia, tá bem? Só há avocação, amigos, entre órgãos e agentes que sejam hierarquicamente subordinados aos outros. Tá legal? Diferentemente da delegação de competências, tá? Aqui, muita atenção, por quê? O que é importante você perceber aqui? A delegação, ela pode se fazer presente em duas situações, tá? Eu posso ter a delegação vertical, que se fundamenta, sim, na hierarquia, legal? Mas eu posso ter também a delegação horizontal. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Na delegação horizontal, ela não se fundamenta em relações de hierarquia, tá? Então, na delegação horizontal, o que faz? Um órgão delega a outro órgão que não é subordinado a ele uma determinada competência, uma determinada atribuição. Tá legal? Isso ocorre na delegação horizontal e ela não tem a ver aqui com poder hierárquico. Por outro lado, se nós estivermos diante daquela situação em que, né, imagine só o movimento contrário aqui nesse nosso exemplo. Imagine o seguinte, pessoal. Olha só. Imagine que a legislação vai lá e defina que a competência é aqui do órgão A, tá bem? Competência está aqui em cima. Muito bem. E o órgão A, como ele tem ali alguém que é subordinado a ele, ele vai lá e delega essa atribuição aqui ao seu subordinado. Tá? Então, essa delegação é a delegação vertical e esta sim, pessoal, esta decorre aqui do poder hierárquico. Legal? Então, por isso que a gente colocou esse asterisco aqui no balãozinho. Tá? Em algumas situações, a delegação vai decorrer da hierarquia, em outras não. Legal? Ao passo que a avocação, né, ela tem implícito ali, é inerente à avocação de competências, essa relação hierárquica entre avocante e avocado. Bacana? Muito bem, pessoal. Ainda falando sobre poder hierárquico, venham aqui comigo na tela. É importante que vocês conheçam algumas situações em que a hierarquia não se faz presente. Olha só, pessoal. A gente já sabe, né, esse primeiro quadradinho aqui não é novidade. O poder hierárquico está presente quando há relação de subordinação, mas ele não estará presente em várias outras situações. Eu quero pontuar aqui com vocês. Bem, olha só. Na relação jurídica que existe entre um ente federativo e outro ente. Imagine aí. A União vai lá e celebra um convênio com um município. Tá bem? A União vai lá, né, e trava ali uma determinada relação jurídica com o Distrito Federal ou com um Estado brasileiro. Opa, é relação de um ente federativo com outro? Aquilo é regulamentado pelo Pacto Federativo? Opa, naquela relação jurídica aqui, meus amigos, não há hierarquia. Tá bem? Até mesmo porque, né, a gente sabe que um ente federativo, né, um ente político, ele não manda em outro ente. Tá? Cada um exerce ali as suas competências, as suas atribuições, segundo o desenho constitucional lá dos artigos 22 em diante. Tá bem? Outra situação em que não há hierarquia, não há poder hierárquico, é na relação entre um poder e outro. Tá? Pense aí a relação entre o poder judiciário e o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, né? A relação muitas vezes pouco harmoniosa que há entre o executivo e o legislativo. Em todas essas situações, não há hierarquia, não há poder hierárquico. Tá? Cada poder ele é independente em relação ao outro. Existem os mecanismos de freios e contrapesos previstos em sede constitucional, tá? Mas não há hierarquia. Né? Não é que, imagine só, o presidente do Congresso manda, o presidente da República tem que obedecer. Não. O presidente do Supremo manda,
O presidente do Congresso ali tem que obedecer, não é por aí. Não existe essa ascensão hierárquica de um em relação ao outro, tá bem? E outras situações, opa, tá aqui comigo, agora sim. Olha só, entre administração direta e indireta também inexiste poder hierárquico, tá? Olha só, imagine que a gente tem aqui, né, no âmbito federal, a gente tem a União, tá? É uma pessoa política, ela se subdivide internamente ali em vários órgãos. Um destes órgãos, inclusive um órgão bem grande, é o Ministério da Saúde. Beleza, muito bem. E a gente sabe que existem várias entidades federais. Uma dessas entidades é a FUNASA. Tá? A FUNASA é uma entidade do Poder Executivo Federal. Ela é totalmente livre? Não. Ela é totalmente autônoma? Não, pessoal. Ela tem aqui, ó, uma relação jurídica, tá, com a União, tá bem? E essa relação jurídica, ela visa justamente a manter a FUNASA ali nos trilhos, a manter a FUNASA executando aquelas finalidades que ensejaram a sua criação. Tá bem? Então, existe aqui sim uma relação jurídica que não é de subordinação, é na verdade uma relação de vinculação, um controle por vinculação, também chamado de controle finalístico ou supervisão ministerial. Tá bem? Vamos colocar aqui todos estes sinônimos, né? Ou supervisão ministerial. Então, o que vai acontecer? O ministro da Saúde, meus amigos, ele não manda no presidente da FUNASA. Tá? Olha, agora estou fazendo aqui o cômputo dos casos aqui de coronavírus, então eu vou expedir uma ordem ali, algo operacional, não, pessoal. Então, cada um, né, detém ali a sua autonomia, tá? Há mecanismos de controle previstos nos termos da lei, mas não existe mando, não existe hierarquia aqui nesta relação jurídica aqui. Bacana? Então, não existe entre um ente federativo e outro, entre um poder e outro, entre a administração direta e a descentralizada, e também, amigos, não existe hierarquia entre a administração pública e particulares. É daí que a gente conclui que o poder hierárquico gera apenas efeitos internos à administração pública, não alcançando os particulares. Bacaninha? Muito bem. Questão de prova. Vamos lá. A administração pública escalona em plano vertical seus órgãos e agentes com o objetivo de organizar a função administrativa por meio do poder. Aí ficou fácil, né? Escalonando poderes, né, órgãos e agentes públicos, né, realmente organizando ali a atuação administrativa. Isso diz respeito justamente ao poder hierárquico. Tá legal? Então grave aí, tá? Letra D, poder hierárquico é o nosso gabarito. O que mais? Alguns meses após a assinatura de contrato de concessão e concessão de geração e transmissão de energia elétrica, a falta de chuvas comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as condições de geração de energia, elevando os custos da concessionária. Legal. A agência reguladora promoveu, então, alterações tarifárias, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro firmado no contrato. Todavia, sem que houvesse culpa ou dolo da concessionária, o fornecimento passou a ser intermitente, o que provocou danos em eletrodomésticos de usuários de energia elétrica. Com toda essa história bonitinha, vamos aqui ao que interessa. A alteração tarifária, promovida pela agência reguladora, é exemplo de exercício do poder hierárquico da agência sobre as concessionárias. Opa, poder hierárquico, pessoal, de uma agência reguladora sobre concessionários. A agência reguladora é uma pessoa jurídica distinta da outra, até distinta da pessoa jurídica da concessionária. Então, nessa relação aqui, pessoal, nessa relação jurídica, até existem ali vínculos contratuais, vínculos regulatórios, mas não existe hierarquia, tá? Não há ali uma ascendência hierárquica da agência sobre a concessionária, tá bem? Então, esse item aqui está errado. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos aqui traçar alguns detalhes adicionais relacionados ao poder hierárquico, né, antes da gente avançar aqui e caminhar para o finalzinho desse bloco. Olha só, meus amigos. O poder hierárquico, né, já a título de aprofundamento, a gente tem que perceber que ele é inerente, ele é natural da estrutura administrativa. Tá bem? Não é necessária uma lei
tá? Uma lei para definir cada papel do superior hierárquico, tá? Então imagine só, o seu chefe vai lá e expede uma ordem a você, e você entra ali no regimento interno do seu órgão, entra ali em toda a legislação e fala, poxa, será que ele pode me dar essa ordem aqui? Muitas vezes, pessoal, aquela atribuição, aquele papel específico não vai constar da lei, né? E não é por isso que aquela é uma conduta irregular. Tá? Então, o poder hierárquico ele é inerente, ele é natural à estrutura administrativa, não sendo necessária lei para definir cada papel do superior hierárquico. Bacana? Muito bem. Além disso, o poder hierárquico, né, a gente já até comentou, ele não se confunde com a tutela administrativa ou com a supervisão ministerial, né? Aqui é aquela relação entre administração direta e indireta. Tá bem? Então, controle por vinculação, controle finalístico, tutela, supervisão ministerial são todos sinônimos daquela relação que existe entre a administração direta e indireta, que não é marcada pela hierarquia. A gente já comentou também a diferença, né, da delegação com a vocação. Tá? A delegação nós temos tanto a horizontal como a vertical, sendo que é a vertical que decorre da hierarquia, ao passo que a legislação admite a vocação apenas vertical. Tá? Então, a vocação ela sempre, né, irá decorrer da hierarquia. Legal? E mais um item que é importante a gente perceber, que diz respeito à edição de atos normativos de efeitos internos. Tá? Atos normativos de efeitos internos. Muitas vezes, amigos, nós temos ali órgãos públicos, entes públicos de um modo geral, que expedem um ato normativo, tá? Expedem ali um regimento, né? Eles pedem ali uma determinada instrução, né? E em algumas ocasiões, esses atos normativos irão apenas gerar efeitos internos ali dentro daquele órgão. Tá? E parte da doutrina chega a dizer que nessas situações, a expedição desses atos normativos que vinculam, que obrigam apenas os servidores, né, dentro daquele órgão, né, ou seja, efeitos internos, aquilo seria uma manifestação do poder hierárquico, tá legal? Então fiquem atentos aí à questão, né? Muitas vezes ela quer saber essa corrente doutrinária que está dizendo que esses atos normativos de efeitos internos decorrem sim do poder hierárquico. Bacana? Questão de prova, pessoal. Olha só, para a gente fechar aqui esse bloco. O chefe do departamento pessoal de determinada autarquia federal, para o bom funcionamento dos serviços afetos à sua unidade, editou um ato normativo interno, estabelecendo horários de saída para o almoço, respeitando as especificidades das jornadas de trabalho de cada subordinado. Justificou o ato na necessidade de a unidade contar sempre com pelo menos um servidor. Faz sentido, né? Ele quer garantir que tenha pelo menos uma pessoa ali na repartição, até para atender o telefone, atender ao público, né? Então diz lá, a edição do ato encontra fundamento do poder hierárquico, que é próprio da função administrativa, e por meio do qual a administração pública mantém a disciplina e impõe o cumprimento dos deveres funcionais. Isso aqui, pessoal, está correto, tá bem? Isso aqui está correto, né? É um daqueles exemplos que a gente acabou de comentar de ato normativo interno. Ah, vejam só, eu vou estabelecer horários de almoço para cada um dos servidores aqui da minha repartição. Pessoal, aquilo vai alcançar, aquilo vai obrigar uma pessoa fora ali dentro da minha repartição? Não. Né? Então, aquilo decorre sim da relação hierárquica do poder de mando que possui aquele chefe, né, de departamento pessoal sobre aqueles agentes públicos que lhe são subordinados. Tá bem? E ele vai manifestar essa hierarquia por meio de um ato normativo e, claro, né, ato normativo que só vai gerar efeitos internos. Além disso, olha só, sim, o poder hierárquico ele diz respeito à função administrativa, por meio do qual a administração mantém a disciplina e impõe o cumprimento dos deveres funcionais. Né? Mais à frente a gente vai trazer aqui um contraponto entre poder disciplinar e poder hierárquico, tá? Para a gente ver ali os contornos de cada um deles, mas sim, quando a gente está falando, né, de enforcement, de estratégias do poder público para assegurar, para aumentar as chances
dos seus agentes públicos seguirem a lei, né, como a própria revisão da conduta dos agentes públicos, como a própria fiscalização, né, essa atribuição de vigilando, né, que os chefes possuem em relação aos seus subordinados, tudo isso decorre sim desse poder hierárquico. Bacana? Aqui a gente encerra mais esse bloco, espero que tenha sido útil.